Revisão dos conceitos básicos. Domínio, imagem e raiz. O domínio é todo o conjunto A. O domínio é todo o conjunto A. Então aí é 1, 2 e 5. Quem é a imagem? Apenas os elementos que se relacionam no conjunto B. No caso aí 0 e 5. E 0 raiz da função é os elementos que apontam para o zero. Quem é que está apontando para o zero aí? O 2 e o 5. Existe uma outra definição que se chama contradomínio. Quem é contradomínio? A definição de contradomínio é todo o conjunto B. O contradomínio de uma função é todo o conjunto B. No caso aí vai ser 0, 5, 6 e 7. Contradomínio de uma função é todo o conjunto B. Alguns tipos de funções. Função sobrejetora, injetora e bijetora. Vamos estudar cada uma delas. O que é uma função sobrejetora? Toda função que a imagem é igual ao contradomínio, ou seja, que todos os elementos de B participam da relação. Todos os elementos de B participam da relação. Em qual desses dois exemplos aí, todos os elementos de B estão participando da relação? Veja que nesse primeiro exemplo, o 4 não participa da relação e nem o 9. Perceba que esse primeiro exemplo não são todos os elementos do conjunto B que participam da relação. Então, não é função sobrejetora. No outro exemplo, todos os elementos de B participam da relação. Então é função sobrejetora. Recordando, função ela vai ser sobrejetora quando todos os elementos de B participam da relação, que no caso dá igual à imagem. O que é função injetora? Elementos diferentes em A possuem imagens diferentes em B. Traduzindo, o que significa isso? Cada elemento de A participa exclusivamente com um elemento de B. Veja no primeiro exemplo aí que o 1 está recebendo uma única flechada e o 0 também. Não importa se tem elemento sem receber flechado. Então aí é função injetora. No próximo exemplo nós temos aí o número 1 que está recebendo flechada do 2 e do 6. E para ser função injetora, cada elemento de B só pode receber uma única flechada ou nenhuma flechada. Pode ficar sem receber flechada, mas se receber mais de uma flechada, então não é função injetora. E o que é função bijetora? É uma função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Olha que lindo exemplo. Conjunto B não sobra ninguém e cada elemento recebe exatamente uma flechada. Lembre que função é uma relação entre dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. O conjunto A é chamado de X e o conjunto B é chamado de f de x. Não esqueça que a gente trata a função como uma máquina, aonde você coloca o x e sai f de x. Você coloca o x e sai f de x. Coloca o x e sai
f de x. Veja o exemplo. Coloca o 2 e sai o 6. Coloca o 4 e sai o 7. Coloca o 6 e sai quanto? É para isso que serve a lei de formação da função. Função é uma relação. E qual é a relação desses dois conjuntos? Você coloca o x e sai quanto? Coloca o x e sai quanto? Aí cada função tem a sua própria lei de formação. E essa função aqui eu inventei esta lei. Você coloca o x e sai x mais 10 dividido para 2. Então, essa é a lei de formação desta função que eu inventei. F de x é igual a x mais 10 sobre 2. Repetindo, para que serve a lei de formação da função? Para dizer a imagem de qualquer elemento. A imagem do 2 é quanto? Aí, 6. A imagem do 4 é quanto? 7. A imagem do 6 é quanto? Aí eu uso a lei de formação para saber quanto é a imagem. Observe o exemplo aí. Quando o x é 2, quem vai ser a imagem? A gente já sabe que é 6, mas vamos fazer a conta usando a lei de formação da função, que é esta. Quando você coloca o 2, eu estou dizendo que a lei de formação da função é x mais 10 sobre 2. Quando o x é 2, vai ficar 2 mais 10 sobre 2, que dá 12 por 2, 6. Então, o 2 vai para o 6. Então, a imagem do 2 é 6. Agora, quando o x for 4... vamos usar a lei de formação da função. Então, quando o x for 4, agora, a lei de formação da função é x mais 10 sobre 2. Quando o x for 4, 4 mais 10 sobre 2, que dá 14 por 2, 7. Então, o 4 aponta para o 7. E o 6? O 6 aponta para quem? Vamos fazer a conta agora. É x mais 10 sobre 2. Vai ficar 6 mais 10 sobre 2, que dá 8. Então, a imagem do 6 é 8. Perfeitamente. Professor Judá, se inscreve, divulga, compartilha. Judagol agradece.